Boa noite, Japão. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde, pessoal aí na Europa. Bom dia, Brasil. Bom dia, Ana Fogardier. Vamos lá, né, Sandra? Que coisa boa! Uma sexta-feira hoje, especial com 2 convidados, né? Que coisa linda! Pois é, hoje a gente tem Conexão Finlândia em dose dupla. Realmente é um privilégio imenso, né? A gente ter de volta o professor José Queiroz Neto, que esteve com a gente, deixou a gente com um gostinho de quero mais, não é? Como é que é? Pedidos, né? Pedidos a gente... Exato, exatamente. E também hoje a presença, né, muito especial da maestra, né, Virpi. Virpi, se eu falar errado, depois ela vai me corrigir, tá bom? Ela corrige, não tem problema. É, tá? Mas é Virpi Heinonen, né? Então, que é mestre em liderança educacional ali na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, onde a gente sabe que tem ali, parece, bastante educadores brasileiros. Depois o professor vai confirmar para a gente. Então, sem delongas e sem demoras, porque a gente já tem aqui presença especial de Mareneida, Janine, muito bem-vindas, bom dia para vocês. Então, vamos trazê-los aqui, o professor José. Olá, boa noite, bom dia. Bom dia para vocês. Boa tarde na Finlândia, que agora são... Boa tarde aqui na Finlândia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muito obrigada pela presença de vocês dois, que estão aqui engrandecendo, enriquecendo o Conexão Finlândia. A gente criou esse quadro do Conexão Finlândia realmente pela curiosidade em saber um pouquinho mais, não é, da educação finlandesa. E cada vez mais a Conexão Finlândia tem nos surpreendido com a qualidade dos educadores, com o aprendizado que a gente tem tido nessas lives que a gente tem feito. Então, a gente só tem a agradecer por essa conexão, por essa troca maravilhosa. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. É espetacular, né, Sandra, que a gente escuta, porque existe a curiosidade, mas uma coisa é a gente só olhar, só ver, ler as reportagens que saem na mídia, saem nas redes sociais. Outra coisa é ouvir com propriedade de quem está fazendo educação, quem está de fato atuando aí na Finlândia. Com isso a gente aprende muito e vê muito do que a gente pode aproveitar aqui, por exemplo, aqui no Brasil também, dessas experiências. Então, é um grande privilégio poder conversar e ouvir vocês aqui, né? E vamos lá, né, Sandra? Porque hoje vamos aproveitar cada minuto, né? Que é um horário aí fechado, então vamos correr para a gente poder ouvi-lo. Então, já vamos começar então, porque o professor José já é da casa, sabe? Olha só que intimidade, né, professor? Que intimidade. Que intimidade, nossa. E a gente quer muito ouvir, não é, hoje a VIP, contar um pouquinho da sua experiência, não é? E se apresentar, então, aqui para a gente um pouquinho, apresentar para o pessoal que está aqui com a gente, já temos quase 20 pessoas já, assim, ligadas na gente, então, vou deixar a palavra aqui de apresentação, primeiramente, com a professora Virpi. Bem-vinda, profesora. Pues muchísimas gracias. Yo desafortunadamente no hablo portugués, pero lo entiendo bastante bien y es un placer participar aquí, así que yo compartiré esta charla con vosotros en español y sobre todo pues compartir un poquito sobre el éxito en la educación de Finlandia, el acaso, las razones, el por qué, que creemos firmemente que es por la formación tan extensa de los docentes, de los profesores a todos los niveles
Y también les quería compartir junto con José Piñeiro las experiencias que hemos tenido en América Latina, sobre todo en Brasil, Chile, formando docentes a distintos niveles educativos y los buenos resultados sobre ellos. Muitas graças, professora. Muitíssimo obrigada. Hoje a gente fez, o professor sugeriu uma pauta para a gente conversar. O tempo realmente é bem corrido, não é? Por isso que a gente vai aproveitar ao máximo mesmo. No final, depois, a maestra Virpi vai falar um pouquinho da sua atuação, né? Ela tem trabalhado com essa conexão entre as universidades e instituições educacionais latino-americanas, e no finalzinho ela vai trazer um pouco disso, mas a gente já vai começar falando sobre um assunto que, sempre que a gente traz Conexão Finlândia, isso deixa a gente muito impactado, deixa a gente muito, assim, impressionado, não é? Como a Finlândia, ela começa já trabalhando a questão educacional desde o berço. Aliás, desde a Caetinga. Estou ouvindo um ruído. Está com um pequeno ruído, Sandra, vou ver. Aqui está tudo fechadinho, não tem nada. Acho que melhorou. Tá? Deu, melhorou, acho que agora. Fechadinho aqui, tá? Então, a gente já pode começar falando sobre isso, professor, que é um assunto que o professor trouxe, né? E hoje, ninguém melhor para falar a respeito disso do que a professora Virpi em relação a esse cuidado com a educação desde o berço, né? Eu diria, Sandra, Ana, que esse cuidado, ele nasce, né? E aí a gente deu esse tema como algumas lições da Finlândia. Eu acho que é importante começar dizendo que a ideia são trazer experiências que possam ser utilizadas, adaptadas, né, dentro de um contexto nosso, porque, obviamente, não dá para pegar o que se faz aqui na Finlândia e levar diretamente para o Brasil, que é todo um contexto cultural, né, do país, que nós temos que ter nossas próprias soluções, mas vale muito a pena, né, ver o que se faz e que dá certo, e daí tirar, eventualmente, algumas boas ideias, vamos dizer assim, né. Mas esse cuidado, ele nasce com uma coisa que a gente chama de que a educação na Finlândia é uma escolha da sociedade. É um país que tem pouco tempo de independência, a independência foi em 1917, tem pouco mais de 100 anos, mas que depois de algumas guerras, da Segunda Guerra, particularmente da Guerra de Inverno que teve contra a Rússia, era um país muito pobre, ainda com muitos fazendeiros, né, sem muita perspectiva, e aí, naquele momento, a nação resolveu decidir crescer, e decidiu crescer pela educação. Então, hoje, as pessoas na rua, na sociedade, em qualquer lugar, entendem que a educação foi o ponto de mudança do país, de um país muito pobre, para hoje um país que esse ano foi considerado o país com o maior índice de felicidade do mundo. Helsinki, capital da Finlândia, foi escolhida a cidade mais feliz do mundo. E esse feliz não é de ficar dando risada para a parede, é feliz de ter boa educação, de ter bom transporte público, muito seguros, são os itens que a gente fala que são os itens que medem, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, IDH. Então, assim, uma primeira lição nós precisamos, enquanto sociedade, entender a importância da educação para uma transformação de país, e a Finlândia entende isso muito bem. Valorizam demais a educação, os professores, o aprender para a vida, principalmente. Então, acho que essa é a lição número 1 que eu acho que a gente deveria destacar aqui. E para añadir lo que comentaba José, era que creo que sobre todo una cosa así no ocurre de la noche a la mañana. Es una voluntad de toda una sociedad y una voluntad política y una voluntad de las personas. En general, estamos todos de acuerdo que los finlandeses, nuestros estudiantes, es el futuro del país y queremos invertir el mayor esfuerzo. Aquí la educación es todo pagado por los fondos públicos, no tenemos sistema de educación privada
y creemos que es el derecho de todo el mundo tener una buena educación y de esa manera poder ser una parte productiva de la sociedad. Y Finlandia no construyó este sistema rápido, como dije. También Finlandia en sus inicios, construyendo su propio sistema educativo, mandamos muchísimos profesores al extranjero, fuera, a aprender de las buenas prácticas de otros países. Uno de los grandes influenciadores, por ejemplo, del sistema educativo de Finlandia es Freire, bien conocido para todos ustedes brasileños. Así que poco a poco, construyendo las teorías educativas de distintas partes del mundo y trayéndolas aquí a Finlandia y adaptándolas, ha sido la manera como nosotros hemos construido este sistema tan aclamado y tan famoso hoy en día. Y ese tipo de ayuda es lo que nosotros aquí en nuestra universidad, a través del Departamento Global, estamos ofreciendo a nuestros partners también. Hemos estado enseñando las buenas prácticas del sistema y los profesores que han estado trabajando con nosotros son los que los llevan al contexto local en sus países como Brasil, Chile, República Dominicana. Sandra, tá mudo, Sandra. Agora sim. Desculpa. Não é interessante que um dos pensadores que sejam exportados para ser um modelo educacional na Finlândia seja justamente Paulo Freire? A gente tem visto muito isso, não é? Nas lives que a gente... A gente entende que Paulo Freire ele é mais valorizado fora do Brasil do que no Brasil. Exatamente. Existem... A última vez que eu li sobre isso, haviam 9 institutos chamados Paulo Freire, fora do Brasil, em países que utilizam, que estudam a sua pedagogia crítica, né, que a gente chama. Uhum. Até porque é um olhar analítico, é um olhar onde se percebe a importância e como se usa de forma funcional tudo que Paulo Freire nos ensinou. Não é um olhar pré-moldado, digamos assim, por óculos, por viseiras, por estereótipos, seja ele político, social ou o que quer que seja. Independente de qualquer característica política envolvida, existe um grande conhecimento e uma grande colaboração de Paulo Freire, não só para o Brasil, para o mundo, para a educação. E, às vezes, aqui, quando a gente fala do nosso público Brasil, às vezes existem, digamos assim, tendências onde pessoas que não estudam Paulo Freire falam com um olhar estereotipado ou pré-moldado, digamos assim. Isso é muito lamentável, mas o importante é que a gente sabe qual a contribuição e o quanto a gente pode realmente aproveitar e usufruir de um grande conhecimento como esse, né? Sim, a gente tem que fazer uma avaliação com o viés da educação, sem colocar questões político-partidárias ou ideológicas. Ele, enquanto educador, sempre teve muito a oferecer. E uma das coisas que Paulo Freire falava muito, e que acho que é uma das lições que a gente pode ter aqui na Finlândia, é a questão do que a gente chama aqui de igualdade e equidade. Existe uma preocupação muito grande, eu acho que a Vivi pode falar melhor do que eu sobre isso, só vou dar uma introdução, muito grande de que as crianças, em qualquer lugar do país, tenham o mesmo nível de ensino e de aprendizagem. Há 2 anos atrás, Barack Obama esteve visitando a Finlândia, ele comentou isso, ele fez o seguinte comentário: a Finlândia é um país especial, onde qualquer criança, pobre ou não, pode ter uma educação de nível de qualidade mundial. Então, seja na Lapônia, que fica ao norte da Finlândia, seja em Helsinki, que é a capital, o nível entre as escolas é muito similar. E isso faz uma diferença gigantesca, porque você cresce todo mundo
ao mesmo tempo. Acho que a Vivi pode falar um pouco mais sobre isso do que eu. Sí. Sí, aquí en Finlandia no existe lo que existe en la mayoría de los países del mundo y de América Latina en general, que es el shopping de escuelas. Aquí todos los niños van a la escuela más próxima a su casa porque firmemente creemos que es el mejor colegio que puede tener. Todos los colegios tienen un buen nivel educativo y eso lo sabemos por la formación docente. Todos nuestros docentes tienen estudios del grado de maestría en educación para poder trabajar con los niños. Son pedagogos y profesionales en lo que hacen y esa es una de las distinciones y los valores de la carrera de profesor en Finlandia, la libertad de cada profesor de decidir cuál es la mejor manera para los niños que tenga en su escuela o en su aula, cuál es la mejor manera para justo esos niños de aprender y cómo lo va a llevar a cabo para que cumplan los objetivos de ese año escolar para su nivel o para su grado. Y lo que hablaba Piñeiro José de la equidad, para nosotros eso es muy importante porque tenemos la igualdad de oportunidades para todos, pero también hablamos mucho de equidad. Y la diferencia de la equidad aquí es que pensamos que obviamente todos los niños cuando entran en el sistema escolar no van a estar en el mismo nivel. Hay niños que tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas socioeconómicos, pueden tener problemas en su familia y el sistema escolar tiene que dar el suficiente apoyo para esos niños para que puedan llegar al mismo nivel. Es como ponerles una pequeña alza para que puedan llegar. Entonces es dar suficiente apoyo en el momento necesario y por unos equipos profesionales que existen dentro de la escuela. Pueden ser profesores de apoyo en lectura, psicólogos, psiquiatras, médicos, lo que haga falta, pero puede ser que sea una inversión grande en su momento, pero de esa manera evitamos que esos problemas de aprendizaje lleguen a niveles más mayores y que lleguen a educación superior. Desculpa. Diz que a frase mais utilizada esse ano foi: o seu microfone está desligado. Provavelmente, uma das mais faladas. Exatamente, né? Bom, nisso a educação japonesa ela se assemelha muito à educação finlandesa, porque realmente ela é gratuita, ela é igualitária, né? É com equidade, quer dizer, todos têm o acesso à educação e é claro que não há também essa divisão social, não é? Então, aqui, esse distanciamento social não pandêmico, mas a distância social entre as pessoas, ela realmente, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, não é? Então, o filho do médico estuda junto com o filho do operário e todos têm a mesma educação e a educação ela é pública. O que diferencia, eu até gostaria de perguntar, professora, por exemplo, no ingresso para o ensino médio, tá? Aí sim, os mais preparados, que se dedicaram mais, terão que passar nos colégios mais cotados. E aí entra o teste para que isso seja possível. Como que é feito na Finlândia? Porque até então a gente tem escutado que não há essa avaliação obrigatória, nem mesmo para o ingresso à universidade. É assim mesmo que funciona? Si he entendido bien la pregunta, hablaban de las evaluaciones
en las escuelas y del ingreso posterior a universidades. Exatamente. En Finlandia creemos firmemente que la evaluación, por ejemplo, a una edad muy temprana, evaluación numérica, me refiero, es contradictoria. Porque si desde muy jóvenes, muy pequeños, a los niños les vamos a empezar a poner la estampa de buenos estudiantes o de malos estudiantes, eso nos acarrea toda la vida, eso nos lleva, no nos lleva a comenzar bien el aprendizaje. Hoy en día hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Más y más hoy en día tenemos que poder prolongar las carreras, estudiar de mayores, cambiar de una profesión a otra. Entonces, si ya desde pequeños en el colegio te han puesto la estampa de estudiante malo, eso lo acarreas toda la vida. Y por eso en nuestro sistema, hasta en el cuarto, quinto grado, no damos evaluación numérica. Es una evaluación verbal, y también de muchas maneras distintas, hasta el hecho de que el alumno se evalúa a sí mismo. Tiene como una curva de aprendizaje donde él tiene que situarse a sí mismo. Y curiosamente los profesores hacen esa misma curva y tienen que, se compara de alguna manera. Y los niños, aquí se ha hecho un estudio, es bastante honesto. Ellos saben también muy bien dónde están. Saben que tienen que mejorar, por ejemplo, en sus habilidades matemáticas y allí entra en juego luego el apoyo que la escuela podría dar. Entonces, serían clases particulares, les ponen en un grupo más pequeño para que pueda coger el mismo ritmo que están teniendo los otros niños en su aula. Lo que viene a la evaluación posterior, obviamente en los grados de educación, cuando avanzamos, sí que existe evaluación ya numérica, aparte de la verbal. Y en el sistema finlandés de evaluación, la único examen estandarizado en Finlandia está en los exámenes de matriculación, que es el examen para la entrada a las universidades. Existen otras vías, no es la única vía, es la mayoría como entran con sus números del examen de matriculación, pero sí que existen vías alternativas a acceder a la educación superior. Y creemos que eso es importante, y una de las razones que en Finlandia, por ejemplo, la formación técnico-profesional es una profesión bastante evaluada, bien evaluada. El 50% de los estudiantes, después de su formación obligatoria, acaban en la educación TP, técnico-profesional o vocacional, y la mitad van a educación superior. Então, se o professor José depois puder complementar, para a gente entrar na questão do conteudismo, não é? Porque então, é uma grade curricular mais flexível, mas enquanto no Brasil, por exemplo, nós aumentamos a distância, ou seja, os piores acabam ficando piores, né? É até ruim a gente falar dessa forma, não é? Eu percebi na fala, se eu estiver enganada na fala da professora, que face ao contrário, não é? Os que têm dificuldade, eles são levados a alcançar o mesmo nível, né? Enquanto, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma disparidade, não é? Os melhores vão ficando melhores porque vão sendo mais incentivados e têm maiores condições para isso, e os que não têm condição acabam se distanciando ainda mais. E é uma questão de autoconsciência, né? O próprio estudante percebendo que tem dificuldades em determinado assunto, ele busca, não tem um rótulo que já diz, você é ruim, você não sabe, você não tem condições.
sem rótulos. Quando ele próprio percebe, tem uma autoconsciência e uma responsabilidade, onde ele busca sem se... que acaba, quando você é rotulado, muitas vezes acaba se vitimizando e se conformando também naquela situação. Sem esses rótulos, eu achei incrível o que a professora comentou. Isso muda completamente toda a percepção do estudante, do aluno, em relação ao que ele vai aprender e como ele vai progredir. Achei fantástico. Eu fui muito feliz na sua colocação, Ana, mas é bem isso também. Aí, Sandra, a gente vê várias questões aqui, que eu chamo das lições, né, da Finlândia, e trazem junto, que é a questão, por exemplo, de ter um aluno mais autônomo, de um ensino ser centrado no aluno. Então, quando o aluno tem mais autonomia, ele consegue ir em busca da sua formação. A questão da equidade. Então, por que não precisa ter um exame de seleção para o ensino médio? Porque aqui, qualquer escola de ensino médio, em qualquer cidade, é muito boa. Para a faculdade, tem alguns exames, porque a escolha pessoal da profissão. Mas olha que legal, metade das pessoas fazem a universidade, no Brasil isso não deve chegar a 10%, e a outra metade faz curso técnico. Então, todos conseguem ter uma formação para ter um emprego e ter uma vida boa. E como aqui no país a diferença salarial entre as pessoas não é um abismo tão grande como no Brasil, quer dizer, um médico ganha bem, mas o motorista de ônibus ganha bem também, obviamente. Então, assim, você não tem aquela pressão gigantesca de ter um curso que você vai ter lá 2.000 para uma vaga, 1.000 pessoas para uma vaga e tal. Mas tem os exames para a universidade, por conta de alguns cursos que são mais procurados, mas todos conseguem fazer um curso e ter acesso. Mas, assim, todos conseguem estudar aqui. Querendo estudar, não falta vaga. O governo se prepara para atender a toda a população na formação que lhe é devida ou que lhe é necessária. Que hoje em dia está em torno de 49% superior e 51% curso técnico, mais ou menos. Uhum. Os cursos tecnólogos, né? Na área técnica. Uhum. Tanto técnico mesmo, tanto técnico depois do ensino médio, técnico mesmo, quanto tecnólogo. E como é feita a aceitação para a universidade? Existe o vestibular? Existe o teste? De que forma é feito esse ingresso dos estudantes? En Finlandia. Isso, na Finlândia. Sí. Uh-huh. En Finlandia tenemos un sistema nacional para ingreso de las universidades. Hay una llamada 2 veces al año. Es una página web que se llama, en inglés sería Study in Finland, donde se encuentran todas las carreras disponibles y es una aplicación nacional. Y a través de esa aplicación, obviamente puede aplicar cualquier persona de cualquier parte del mundo. La mayoría de los estudiantes de las carreras, hoy en día en Finlandia existe la carrera paralela en inglés para poder estudiar en inglés aquí en Finlandia. Y esa parte, por ejemplo, es obligatorio para todos. Se entra uno a esa página, elige la carrera, puede poner hasta, creo que son 4 opciones de su predilección y llenar sus datos, poner sus diplomaturas anteriores y a través de ese sistema luego le llamarían o directamente a entrar en la carrera. Pero hoy en día en muchas de las carreras en Finlandia hay unos exámenes de entrada donde luego se buscan otro tipo de habilidades o entrevistas, escritos o exámenes. Y luego, obviamente, hay otras vías para acceder, por ejemplo, para aquellos que vienen de formación técnico-profesional o que vengan con algún tipo de, por ejemplo, de discapacidad, para que no pudieran hacer esa vía de aplicación. Pero esa es la vía de entrar para cualquier estudiante finlandés. Lo que pasa es que hoy en día, como la demanda por la educación finlandesa ha sido de mucho interés, incluso en Finlandia existen universidades como la nuestra, donde hay posibilidad de hacer acuerdos de cooperación con distintas universidades o países donde han llegado a venir hasta grupos enteras de estudiantes
donde les formamos su grupo propio y que luego dentro de esa carrera suya interactúan con otros estudiantes finlandeses. Pero el sistema nacional de Finlandia es para garantizar el acceso igualatario a todo el mundo. Y si uno es de Finlandia o de la Unión Europea o tenga un pasaporte de la Unión Europea, los estudios son gratuitos. Y en el caso de que no fuera, es de Brasil o de Chile y no tenga pasaporte europeo, obviamente también puede aplicar, o venga de Japón, puede aplicar, pero tendría que abonar lo que los impuestos cubrirían en Finlandia por los europeos. Entonces tendría que abonar su parte de estudios aquí. Normalmente hablamos de unos 10.000 euros anuales de pago en las carreras universitarias, y hay un sistema de becas que más o menos llegaría a cubrir el 50% de esa cantidad de dinero. Perfeito, professora. Porque fica uma curiosidade em relação ao ingresso, porque, por exemplo, no Brasil, já a gente entrando até no nosso próximo assunto, professor, mas no Brasil nós temos uma grade curricular com ali umas certas exigências, não é? E isso é aplicado, por exemplo, num vestibular para que ele ingresse numa determinada universidade. Então, ele é padronizado, né? Vamos dizer assim. Então, assim como no Japão, né? O Japão também tem lá os seus conteúdos padrões, não tem essa flexibilidade que existe na Finlândia, não é? Aqui realmente é tudo muito mais sistematizado, né? A educação asiática é bem sistematizada. Então, como fica essa questão do exame, se há essa flexibilidade de conteúdo, professor, que é o nosso próximo... Sandra, essa é a pergunta que o mundo se fez quando o PISA, as primeiras 3 edições do PISA, que é um exame internacional, né, conhecido, nas primeiras 3 edições a Finlândia foi a primeira colocada. E todo mundo se perguntou, mas como, né? Um país tão pequeno, até alguns anos atrás tão pobre, e tem um sistema de ensino, naquela época, né, se pensava assim, confuso, né? Eles têm uma frase aqui que eu acho bem legal, que se chama less is more, menos é mais. Então, os cursos são menos conteudistas para que sobe tempo, para que se desenvolvam atividades que levem o aluno a construir o seu conhecimento. Dentro de um viés de autonomia do estudante, de uma educação baseada em confiança, centrada no aluno, o professor atua muito mais como um mentor do que como alguém que fica expondo o tempo todo os conteúdos. É claro que tem aulas também, existem aulas expositivas, mas eles atuam muito com o ensino baseado em projeto, ensino baseado em problema, aprender fazendo, e metodologias ativas que hoje já são uma coisa que todo mundo conhece bem, mas eles já fazem isso há anos, né? E aí, de repente, quando a Finlândia apareceu com esse primeiro lugar, se perguntou, mas como? Eles têm menos conteúdo, menos carga horária, que se dá muita importância ao intervalo. É importante para a criança ter um tempo para sedimentar o conhecimento, é importante ter um tempo para brincar, para colaborar com os colegas, trocar ideias, fazer o seu crescimento pessoal enquanto estudante. Então, olha que interessante, menos conteúdo, menos carga horária e tirando o primeiro lugar no PISA, né? Qual é o segredo? O segredo é fazer, talvez, né, fazer, como eles fizeram, esse estudo sobre essas metodologias todas que viram fora do seu país e trouxeram para a Finlândia e fizeram isso do seu modo assim, muito especial e que tem dado muito certo. Menos conteúdo e mais tempo de aprender. É uma autonomia mental, né? É uma autonomia mental para o aluno. Ele consegue andar, ele consegue aprender mesmo. Nuestro sistema tiene 7 competencias transversales que consideramos las competencias básicas que uno tiene que aprender en la escuela. Y curiosamente, esas competencias no son competencias como matemática,
biología, historia. Son habilidades blandas, lo que diríamos. Es aprender a ser parte constructiva de la sociedad, trabajar en equipo, ayudar, escuchar, colaborar, conducta social, son cosas que están escritas en ese currículum que lleva matemáticas, biología, arte, música, está nítida dentro de todas las asignaturas, pero eso es al fin y al cabo a lo que nosotros queremos llegar con la formación. Sabe que... Ou seja, é uma formação que nós chamamos no Brasil, né, alguns dos nossos pesquisadores em educação, né, Dante, Marise, etc., né, chamamos de formação humana integral. Sim. Ou seja, não é formação humana integral. Não é só ensinar a base, né? Ensinar o que se chama também hoje mundialmente de soft skills, quer dizer, tem que ser aluno em matemática, na biologia, mas tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber conversar, tem que saber ouvir, tem que ter valores éticos, por exemplo, que o país tem bastante, né? Tem que aprender a ter um raciocínio lógico, valores éticos. Sí, valores éticos y de sustentabilidad hoy en día. Eso también está nítido en el currículum ya hoy en día. Dentro da nossa, né, brasileira, da Base Nacional Comum Curricular, existem competências descritas, existem temas transversais, tem as competências, as habilidades, os temas, enfim, mas dentro do próprio ensino, quando a gente vai pegar a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, se a gente for juntar ensino infantil, ensino fundamental e médio, a gente tem praticamente 1.500 páginas de A4, né, de uma base nacional comum curricular, e desde abril nós estamos fazendo alguns estudos para tentar chegar, pelo menos dentro da minha área de atuação e tudo mais, para chegar em alguns tabelas e resumos para entender essas competências. Daí existem X competências, são 10, 12 competências, mas aí quando entra em habilidades, a gente já separou da base mais de 400 habilidades. A partir do momento que você tem uma infinidade, não que as coisas não sejam importantes, todas são, mas quando você vai detalhando, junto com os conteúdos curriculares obrigatórios, se torna um balaio, uma feira, um compêndio de 1000 coisas, onde não consegue se trabalhar de fato 7 competências de forma ampla, onde você usa ela em todas as aulas, né? É um dilema nós da educação para trabalhar isso. Piñeiro, tú has visto el currículum de educación básica finlandesa. ¿Cómo es de gordo? Sério? Es un librito así, chiquitito. Pequeno. Porque tem foco, né? Tem foco, eles sabem aonde querem chegar e dão foco. Eu lembro uma vez com um colega professor, ele brincava que ele dava uma aula de 1 quilo para ver se o aluno dele aprendia 100 gramas. Aí eu falei, vem cá, não é melhor tu preparar uma aula de 300 gramas para ele entender as 300 gramas? Tu vai trabalhar menos, ele vai aprender 3 vezes mais. Então, você precisa de foco, né? E uma coisa legal, assim, a gente precisa de perenidade, quer dizer, os finlandeses estão fazendo isso há 60, 50 anos. A gente, às vezes, muda governo, aí muda o livrinho, aumenta as páginas, sai algumas, entra outras, entra um decreto amanhã. E isso é muito complicado para quem trabalha na educação, onde você muda uma coisa hoje que vai dar resultado daqui a 10 anos. Sim. Se fica o tempo todo, é muita coisa, como você falou, Ana. É complicado. É muita coisa para você gerir numa sala de aula. E legal que aqui o professor ele tem muita autonomia. O currículo deles, talvez, assim, se você pegar um curso de engenharia daqui ou do Brasil, os conteúdos vão estar lá nos 2 cursos.
Só que eles não se preocupam em estar com aquele peso de conteúdo, e muito mais com que o aluno aprenda, de fato, aquilo que ele vai fazer na sua vida profissional, por exemplo. Porque fica engessado, né, professor? Quer dizer, você engessa tanto, com tantas regras e porquês, que o professor acaba não tendo autonomia para aplicar aquilo de forma efetiva. Ele não tem tempo de pensar em como aplicar. Ele não consegue ter tempo, não é por uma vontade. É humanamente impossível dar conta de ler 1.500 páginas e ainda... É complicado. Eu atuo numa instituição, nós temos curso técnico integrado ao médico, é uma coisa assim bem brasileira, né? É um curso integral, óbvio, o aluno estuda manhã e tarde, mas nós chegamos a ter casos de período, segundo ano do curso técnico de eletrônica, o aluno tinha 17 disciplinas. Como que ele vai conseguir manusear 17 disciplinas, cada uma com os seus trabalhos para fazer em casa, com as suas tarefas, com as suas provas? Ele não consegue. Ele não vai aprender 1 quilo, ele vai aprender 100 gramas. Sim, exatamente. Pero a través de los proyectos que hemos hecho, José ha estado parte en 2 de ellos, donde incluso hemos trabajado en un currículum para el contexto de Brasil, para la formación técnico-profesional y todo eso. Y yo podría decir de mi parte que yo he visto cosas maravillosas, pero maravillosas que hacen los profesores brasileños. Todos los días, unas maravillas. Y a través de estos proyectos, yo no sé si incluso Piñeiro podría compartir algunas cosas que se han hecho, porque yo creo que muchas veces, muchos de los profesores, cuando empezamos a trabajar con ellos, lo primero que nos dicen es que no podemos hacer esto porque nuestro currículum, porque nuestras normas, porque nuestras leyes, porque mi director o el rector del colegio, pero siempre hay maneras, y por eso los proyectos, incluso giros grandes que han hecho en las escuelas en área de emprendimiento, como el programa de Giramundo o Profesores para el Futuro, que hemos hecho en Brasil, ha sido realmente precioso y emocionante trabajar en eso. É boa essa colocação da Virtu. Eu só trazer aqui para vocês, o governo brasileiro fez um projeto já há alguns anos atrás, em 2014, e enviou para a Finlândia uma turma de professores para virem aqui conhecer. Eu fiz parte dessa turma, por isso que foi o meu primeiro contato com a Finlândia, né? E aí havia aquele choque, né? Eles trabalham muito aqui com pedagogia de projeto, com a questão da autonomia do aluno, então, ensino baseado em projeto, aprendizagem baseada em projeto. E a gente disse, pô, mas lá eu não posso, porque se eu começar a fazer isso, né, o diretor, a pessoa que vai ver a minha aula, vai achar que eu não estou dando aula, né? Porque eu preciso dar aula, né? Nós estamos, se eu não estiver lá falando, ele não está dando aula. Na Finlândia, o professor não vai para lá falar, muitas vezes os alunos fazem um projeto, aprendem o conteúdo daquele projeto e ele só aumentou. Quem olha de fora acha que ele não está trabalhando, né? Mas não, ele precisa trabalhar. Se ele não consegue aprender e desenvolver a aprendizagem, isso é o mais importante. Eu não tenho que estar preocupado em eu ser a estrela do show e estar lá justificando o meu salário. Tenho que garantir que o aprendizado vai acontecer. E se ele acontece através de um projeto onde os alunos vão em busca do conhecimento e constroem, a melhor forma de aprendizado é essa, porque quando você constrói o conhecimento, você não decora ele fica para sempre. Então, quando a gente tem a opção, e o professor brasileiro é um herói no que faz, muito criativo, muito competente, vejam aí a questão da pandemia, onde os professores foram pegos de assalto e conseguiram de uma maneira assim, muito rápida, muito ágil, aprender a utilizar recursos audiovisuais, a fazer aulas online, aulas não presenciais, remotas, e heróis que estão salvando, né, pelo menos o que podem, a educação desse ano. Mas tem muitas amarras. Então, assim, tem que conseguir soltar essas amarras, dar uma autonomia para o professor, para que ele faça acontecer a aprendizagem, sem ser aquele velho esquema, ou para a lousa, ou joga um PowerPoint, fazendo um projeto, levando os alunos para fora da sala de aula, para ir olhar o mundo lá fora e ver como ele funciona e trazer isso para a sua realidade, numa educação significativa. Nós vamos continuar formando pessoas
que vão ter os diplomas, mas que não vão ter, na essência, uma formação que lhes dê autonomia enquanto cidadão, enquanto pessoa, para ajudar o nosso país a crescer. Imagina, professor, se eles já fazem milagres, coisas belíssimas, com todas as amarras, com tudo que acontece hoje, imagina se eles pudessem realmente atuar, se eles realmente tivessem mais autonomia. Assim, a Janine está colocando aqui, né, autonomia. Imagina se tivessem autonomia. Quanto mundo poderia ser ainda mais bonito, com mais abrangente. E aí, professor, já entrando até no nosso próximo tema, o efeito colaboração também ele é muito importante, não é? Nossa. Porque assim, por exemplo, a sociedade oriental, ela é muito coletiva, né? Você sabe que a gente tem uma educação na repetição, não é? Realmente o fazendo, repetindo, né? Então, eles acreditam muito na repetição, mas as coisas funcionam, eu digo, por estar aqui 26 anos, quer dizer, porque, primeiro, são disciplinados, né? E segundo, eles são colaborativos, né? Então, a educação asiática, ela tem muita influência, claro, da cultura asiática, que é coletiva. A nossa educação é uma educação ocidental mais individualista, né? E na Finlândia, a gente percebe que esse instinto de colaboração, ele é muito grande, né? Isso... ele faz parte do DNA aqui da educação finlandesa. Faz parte do DNA, literalmente. Sempre foi assim, sempre foi intrínseco da cultura finlandesa esse instinto colaborativo? Sandra, eu diria a você que ele veio de uma situação do nascimento do país. A Finlândia era um país que viveu de ser invadido, na verdade, né? Primeiro pela Suécia, onde ele fez parte do reino da Suécia, depois pela Rússia, e aí só depois, em 1917, conseguiu a sua independência. Ainda assim, em 1939, na Segunda Guerra, voltou a ter uma invasão, né, da Rússia aqui, a famosa Guerra de Inverno, e ali eles tiveram que se juntar a um país pequeno, com pouco armamento, com pouco recurso financeiro e etc., bélico para a guerra. A união deles foi o que conseguiu fazer eles manterem o país. A Rússia não conseguiu tomar o país, ficou com um pequeno trecho de terra, mas não conseguiu tomar o país. E eu acho que esse pós-guerra, né, trouxe dessa união em que você dependia do seu colega para proteger a tua vida com a arma na mão, né, fez com que esse país talvez começasse junto essa mudança pela educação. Mas eles conseguiram traduzir isso para a vida e para a educação, principalmente. Isso tem uma frase que eu acho muito legal, diz assim: vencedores não competem entre si. De terra, mas não conseguiu tomar o país. E eu trago para dentro da sala de aula a questão da competição. Ninguém está preocupado em tirar a nota mais alta. Na verdade, se alguém está indo mal, né? Quem estiver indo mal, a gente vai trabalhar para que ele vá bem também. Mas ninguém, nem o aluno, nem o professor está preocupado com quem vai tirar ou deixar de tirar a nota mais alta. Que é diferente da cultura, por exemplo, americana, que é a cultura do the best e do loser, né? Se você não for bem, você é um loser, você é um perdedor. Se você tem que ser o melhor. Não, eles não têm esse velho aqui. Eles entendem que eles precisam crescer enquanto sociedade, e aí atuar colaborando é uma coisa própria do país, mas é na educação, particularmente, onde o DNA é fantástico. Principalmente porque trabalham muito com metodologias ativas. Trabalham muito com os alunos colaborando e cooperando juntos na aprendizagem, portanto, a colaboração é um fator essencial. Sí, porque creo que es importante entender que aquí consideramos que el bienestar de mi vecino, de mi compañero, es bienestar mío también. No es un estado de competición o que esto es mi tesoro y no lo voy a compartir con nadie. Los profesores, todo lo contrario, van a decir, si alguien tiene una buena práctica que le funciona, que es una maravilla,
con todo el gusto lo comparte con todo el mundo para que beneficie la mayor parte de la gente. Y otra importante cosa que esta colaboración también crea es esa cultura de prueba. Creemos que es importante, no hay innovación, no hay currículums nuevos, que lo cambiamos cada 6 años, sí o sí, porque un currículum fijado para mucho tiempo es un currículum muerto. No sirve para, si tenemos que mirar mucho más adelante. El currículum tiene que mirar qué es lo que van a hacer esos niños de aquí a 20, 30 años. Entonces, no podemos pensar que ese currículum es algo fijo y estático. Y por eso tiene que existir una prueba de cultura donde se les da espacio a los profesores a experimentar con distintas cosas. ¿Qué es lo que funciona bien con mis alumnos? Oye, me funciona, esto me va muy bien. Ahora con estos niños tan digitalizados, pues esto va fantástico. Entonces, se comparte y se implementa y se convierte en una buena práctica entre los profesores y seguramente en el siguiente currículum está incluido como una recomendación para uso. Então, Sandra, esse tema é um tema apaixonante, né? Mas, como sempre, a gente vai deixar o pessoal com gosto de quero mais, porque nós estamos já quase para o finalzinho. Surgiu a gente entrar no último tema da internacionalização para que a VIP possa falar um pouco sobre um trabalho que eles fazem aqui, que eu acho que vai ser bem interessante para a nossa plateia. Ah, sim, por favor. Porque senão a gente realmente vai ficar aqui né, nessas questões que realmente são, assim, é uma disparidade, né, de realidades, entendeu? Mas, realmente, professor, vamos deixar para a nossa próxima live, né, porque eu percebo que a questão social finlandesa, a preocupação do bem-estar social, ele é determinante para que ele tenha esse resultado na educação, né? Então, a questão social de realmente a equidade, como a gente falou lá no começo, é o fator essencial. A gente tem visto isso em todas as lives, a gente tem visto isso, que isso é praticado desde o nascimento da criança, né? Então, por isso que ele tem esse crescimento igualitário, não tem essa diferenciação, e isso faz com que todos sigam e corram na mesma direção e no mesmo ritmo, não há essa desigualdade, né? Estamos numa corrida, mas um vai correr com 1 quilômetro atrasado. E aí entra a questão de meritocracia, então realmente a gente vai ter que deixar uma outra live esse assunto, porque eu não estou percebendo meritocracia na Finlândia, eu estou percebendo ferramentas iguais dadas nas mãos das pessoas para que elas construam a sua própria realidade. E isso é fantástico, professor, isso é maravilhoso. O exemplo finlandês é realmente fantástico. Ana, você tem alguma colocação para a gente depois... Eu acho que vamos direto para a gente aproveitar que eles estão aqui, porque nós podemos falar outra hora, vamos aproveitar eles. Exato. Então, depois dos resultados do PISA, né, a Finlândia, como eu comentei, já teve 6, acho que já teve 7 edições. As 3 primeiras, a Finlândia foi em primeiro lugar, e nas demais ficou ali entre os 5 primeiros. Isso trouxe um olhar do mundo sobre a Finlândia e um interesse muito grande de outros países de aprender com os finlandeses esse seu modo muito especial de educação. E a TANC, que na verdade faz um trabalho muito bacana sobre isso, a VIRP é uma expert nesse assunto, eu acho que ela pode falar um pouco mais sobre a questão da internacionalização. Bueno, internacionalización es una palabra muy grande y hay que empezar. Nosotros también hemos empezado y creo que uno de los retos más importantes para el tema de la internacionalización ahora en muchos países de América Latina y sobre todo en Brasil, que dentro de lo que cabe hasta cierto punto se cierra entre sí solamente por el idioma. Cuando empieza a existir carreras que existe la posibilidad, por ejemplo, de intercambio real, que un estudiante finlandés vaya a estudiar en inglés a Brasil y un brasileño pueda venir a estudiar en inglés a Finlandia.
ese es el sueño de que existiera ese mundo global donde todos podamos estudiar y que haya un idioma común. No quita la importancia de conocer idiomas y saber. También hay maneras de internacionalización en casa, lo que lo llamaríamos, que es, por ejemplo, invitar profesores extranjeros a impartir clases, pues mandar profesores de las instituciones a aprender de otras partes. También eso es internacionalización de las instituciones, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, que es como una bola de nieve, que cuando se empieza con algunas cooperaciones internacionales es como un tema que te lleva a pensar en internacionalización en un marco más amplio y ver que existiría, por ejemplo, en Brasil la posibilidad de impartir carreras en inglés que les abre el mundo a los brasileños de otra manera. Esa es mi opinión personal. Sí. E como funciona, professora, dentro da TANC, né? Podemos falar TANC? Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, né? TANC nos conoce. Como? Que nos conocen como TANC, no hace falta ser tan largo. Sí. Ok. E a sua função dentro da TANC, professora, é fazer essa conexão com as universidades latino-americanas? Como que funciona essa conexão? Normalmente todo empieza por acuerdos de cooperación. Por ejemplo, en Brasil inició con cooperación a nivel de ministro de Educación y los institutos federales, de donde viene también Pinheiro. Y pues puede ser a nivel universitario o a nivel estatal. Entonces suele ser un marco de cooperación donde de alguna manera construimos un proyecto alrededor de, por ejemplo, de formación docente o en alguna área más concreta que sería, por ejemplo, el emprendimiento en educación o metodologías de coaching, redes de colaboración, trabajo con la industria y ese tipo de cosas. Así que normalmente luego se empieza a buscar vías de financiamiento para ello, porque nosotros, siendo una universidad pública, obviamente nosotros no tenemos fondos para ese tipo de cooperación, porque esos fondos para nuestra educación vienen de nuestros impuestos, que todos aquí pagamos con mucho gusto. Pero con ese tipo de fondos luego podemos destinar parte de nuestras operaciones de la universidad para estos proyectos internacionales para ayudar a nuestros partners globales. Ok, obrigada, professora. Eu sei que a professora agora... No sé si sabían, yo me tengo que unir a otra reunión ahora a las 3. Yo no sé si van a seguir con Pinheiro un ratito. Sim. Então, nós vamos seguir com o professor, mas muitíssimo obrigada por sua presença. Muchísimas gracias, ha sido un placer y a ver si nos conectamos de nuevo. Sí, por favor, vai ser muito bom. Gracias. Quitos. Como fala obrigado em holandês? Quitos, professor. Gracias. Muito obrigada. Professora, então vamos continuar com você, porque tem muitas perguntas aqui. Se eu puder responder algumas, fique à vontade. A pergunta aqui que a Janine fez foi: a educação na Finlândia é integral? Depende do nível, tá? No ensino básico, sim. No ensino básico, então, ele é integral. Não, é de primeira a nona. Com certeza é de primeira a nona. No ensino médio, eu não sei te dizer com certeza. Eu prefiro não falar para não correr o risco de falar errado. Ok, entendi. Ana, teria alguma colocação? Eu acredito que o professor poderia
trazer de uma forma geral agora, até para poder, como a gente tem pouco tempo e acabou falando de muitas coisas ao mesmo tempo, poderia nos dar um geral de toda essa experiência que passou até agora e como está sendo essa educação na Finlândia e, se não for querer saber muito, qual a sua visão de como está de agora para diante as coisas? Claro. Talvez para voltando um pouco no tempo, quando eu estive aqui a primeira vez, em 2014, eu vou lhes confessar, eu vim bem cético. A minha formação de base é engenheiro, eu sou engenheiro eletricista, né? Meu mestrado está em computação, então imagina, alguém da área técnica vir aqui para ver sobre educação com aquela cabeça bem quadradinha assim, né? De que acha que essas coisas talvez sejam muito mais comerciais do que de fato. E quando foi a minha surpresa ao ver que essas coisas são reais, que elas acontecem, que esse modo diferente, até mais leve de trabalhar a educação na Finlândia tem resultados fantásticos. E tem uma relação muito forte, claro, com a cultura do país, mas que tem muitas coisas que a gente pode, sim, tirar boas lições, aprender e levar para o nosso país, com algumas adaptações e com aquele trabalho de formiguinha de começar da base, né, do aluno ainda na educação infantil, e trazer para ele a consciência da necessidade de ter uma aprendizagem de qualidade, porque isso vai de fazer uma pessoa com uma vida melhor, um cidadão melhor, portanto, vamos ter também um país melhor. Então, a primeira coisa que eu tive foi mudar, né, quebrar alguns paradigmas, né, daqueles que eu tinha enquanto professor e mudar isso. E quando voltei ao Brasil, eu comecei a usar isso nas minhas aulas, e eu vi que as coisas funcionam. Eu tive com vários alunos aí, diversos tipos de metodologias ativas utilizadas, né, com base no que eu aprendi aqui, com resultados muito bons. Inclusive, escrevi alguns artigos sobre isso. E, portanto, por isso, decidi voltar aqui para fazer o pós-doutorado. E agora eu estou conseguindo estudar com um pouco mais de profundidade. Então, alguns pontos que eu acho que são assim, legais, né, de a gente avaliar para ver se essas lições são muito boas para a gente utilizar, são a questão da igualdade e equidade, ter escolas boas com todos os níveis, em todos os lugares do país, para que eu não precise estar me preocupando em me deslocar de longe da minha casa para estudar na escola mais distante, porque ela é melhor, todas serem muito boas. É a questão de você inverter, né? Você fala sala de aula invertida, está muito na moda hoje, mas inverter o paradigma de quem é que ensina e quem é que aprende. A aprendizagem passa a ser uma responsabilidade muito maior do aluno. Então, assim, o meu foco é o aluno, é o ensino centrado no aluno. O professor ele vai estar conduzindo aqueles alunos a conseguirem aprender, seja através de um projeto, seja através de uma leitura, seja através de uma mentoria, sempre trabalhando juntos. Qual o legal da colaboração? Quem sabe mais ensina quem sabe menos. E a melhor maneira de aprender é quando você tenta ensinar. Quando você consegue ensinar alguém algo que você sabe, é porque você de fato aprendeu. Então, aprende muito quem está ensinando o colega e aprende o colega que está ali com o outro conseguindo. E é nessa sinergia, né, desse trabalho colaborativo que a aprendizagem acontece. E o professor fica dali olhando, opa, está acontecendo? Muito bom. Não está, eu vou usar as estratégias necessárias para que a aprendizagem aconteça. Então, é muito menos importante o que eu digo enquanto professor e é muito mais importante o que eles aprendem enquanto alunos. Seja do que eu estou dizendo, porque também tem aqui a aula expositiva, não é que não exista, também existe, óbvio, né? Mas é muito importante o que eu não estou aprendendo, dentro daquelas várias possibilidades de metodologias que eu tenho para utilizar. E aqui eles têm, obviamente, flexibilidade e autonomia do professor para isso. Não é uma escola policialesca que fica vendo o que o professor faz. Se confia no professor que ele faz um bom trabalho. O professor confia no aluno que ele está estudando. Então, eu costumo usar o termo chamado de educação baseada em confiança, né? Todo mundo aqui confia em todo mundo e as coisas, de fato, acontecem. Uma outra questão que eu acho que é importante colocar é que a maneira como você vai levar para a sala de aula aquilo que você quer que eles aprendam, ela é muito importante. Eu posso fazer isso com aquela aula que eu ministro há 20 anos atrás, né? Às vezes um caderninho com folhinhas já amarelas, que eu vou lá, pego e vou para a lousa. Provavelmente vai ser pouco eficiente. Ou eu posso me reinventar todos os anos e procurar maneiras de que eu consiga fazer essa aprendizagem acontecer de fato. E aí isso nos dá um pouco mais de trabalho. E aí
precisa que nós tenhamos, nós, enquanto professores, um apoio institucional para uma formação, uma capacitação, tá aprendendo as novas metodologias, as novas tecnologias, né? Olha como fez falta nessa pandemia a gente ter tido formação para os professores nos usos das tecnologias de informação. A gente acabou aprendendo meio que lendo manual sozinho, perguntando do sobrinho que sabia mais do que a gente, né? Então, assim, aqui também a gente trabalha muito com essa formação, capacitação dos professores. As pessoas são muito capacitadas para fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer. E eu acho que ter uma linha de trabalho que não esteja mudando ao sabor das intenções políticas, vamos colocar assim. A gente passa por um grupo político ou um governo que tem uma intencionalidade, às vezes até encontra um bom caminho, aí daqui a pouco, por uma questão político-partidária, muda-se o governo, que é natural, mas aí mudam-se os caminhos, e a gente está sempre recomeçando, e isso, quando você fala em educação, não é bom. É óbvio que todo governo tem suas coisas muito ruins, e no Brasil, então, mas também tem suas coisas muito boas. Então, assim, eu tenho críticas, né, sempre faço minhas críticas aos governos, todos eles, claro, né, mas eu sempre observo muito também as coisas muito boas que os governos fizeram. Nós já tivemos governos aqui que investiram bem em educação, que tiveram boas ideias de educação, que poderiam ter sido dada continuidade, que talvez hoje nos levassem a um patamar bem melhor. Eu vou dar aqui um exemplo assim, bem caseiro, né? Eu sou de Manaus, né? Sou do Amazonas, sou de Manaus. Vou logo dizer que eu até nem gosto do prefeito de Manaus, mas eu reconheço que a Secretaria de Educação em Manaus tem feito um trabalho nos últimos 4 anos muito bom. Levou o Manaus do IDEB, acho que estava em quase 20º, está entre os 10 no Brasil hoje. Algumas escolas de tempo integral ganhando, inclusive, premiações. Tem feito um bom trabalho. Conheço, inclusive, alguns dos atores desse trabalho que tem feito lá. Secretária, né, e a sua equipe. É um bom trabalho. Aí vai ter eleição agora para prefeito. Quer dizer, quando mudar o prefeito, será que vai se dar continuidade a esse trabalho? Que se melhorou já em 4 anos alguma coisa. Se fizer mais 4, vai melhorar ainda mais. Se fizer mais 8, daqui a 12, talvez a gente mude o quadro do ensino em Manaus. Ou será que o prefeito vai mudar toda a equipe, vai recomeçar todo um trabalho, vai ter que... Então, assim, o trabalho em educação é longo prazo, né? Que nem você longo prazo, exatamente. Então, tem que ser um planejamento de sociedade, de Estado, e não de governo. Não pode ser mudado ao sabor dos interesses político-partidários. Olha, a gente tenta não envolver política, geralmente, nas nossas lives, mas é quase que impossível a gente não ver essa grande diferença, disparidade, né? Porque a gente vê que tem muito individualismo mesmo, né? Então, cada um querendo mostrar o seu próprio talento, entre aspas, e trabalho, e aí acaba se abolindo o que foi feito de bom. Isso também é preocupante, é muito preocupante. Não é porque eu implantei ou eu tenho que implantar, o meu nome tem que estar ali. Se está sendo feito algo bom, por que não seguir? Porque só vai dar resultado daqui 20 anos mesmo. Exato. A cada vez querer printar seu nome num programa, não é isso que vai mudar a educação, o print do meu nome ali no programa. É realmente algo bem pensado, com continuidade. Isso vai fazer diferença. Senão, a gente muda, né? É a falta do bom senso de entender que realmente quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Não come, exatamente. Quem planta árvore geralmente não desfruta da sombra, né? Então... Eu tive uma conversa com um professor daqui, o professor Yurra, até fiz a entrevista com ele, acho que postei no meu canal, e eu perguntei, mas como é que foi essa mudança dessa questão porque isso é uma coisa que nos preocupa, porque a gente vê que no nosso país tem essa dificuldade de continuar coisas boas. Primeiro, não, o governo aqui se preocupou em ser o provedor, né, em garantir os recursos, mas foi um grupo de pesquisadores, de pessoas da área de educação, que ficou, ao longo de vários anos, pensando e avaliando e fazendo as mudanças. Quer dizer,
os educadores, né, foram os mesmos que continuaram ao longo de vários anos fazendo o papel. Os governos foram mudando, mas foram entendendo que, como comentei, é uma decisão da sociedade, e aquelas pessoas são as pessoas que entendem o que estão fazendo e que, portanto, deve-se dar a eles crédito para que façam o que sabem fazer bem. E o resultado é esse, né? Professor, tem algumas perguntas aqui do que foi falado até anteriormente. Eu sei que o senhor também já está com o seu tempo aí, né, já se esgotando. Tem uma pergunta, a Janine perguntou em relação à metodologia. Existe algum tipo de metodologia para os projetos? Eu não sei exatamente o que ela queria com metodologia para os projetos. Janine, se você quiser... Existe uma metodologia que se usa... Ela está aqui nativa, aqui, Janine, sempre uma querida. Claro. Sempre mas tem uma metodologia que se usa muito aqui, que se chama a Project Based Learning, que é aprendizagem baseada em projetos. Então, você, ao invés de você dar um conteúdo para o aluno de uma maneira expositiva, você leva para os alunos uma situação em que eles façam um projeto, que eles vão precisar desse conteúdo para fazer o projeto. Isso vai fazer com que eles tenham que ir em busca do conteúdo, seja de maneira autônoma, leitura, às vezes o professor diz, vamos para a biblioteca, né? Ou se eles precisarem, né? Não, professor, tem uma parte aqui que a gente não está conseguindo sozinho entender. O professor vai, não, isso aqui é assim, né? Dá aquele pedacinho e ele acompanha. Mas isso não é uma coisa solta, não. Existe todo um planejamento do professor por trás disso, né? Eu faço isso sempre, dá um certo trabalho, inclusive, né? Que faz com que permita que a aprendizagem aconteça nesse projeto. Então, ele tem, né? Tem uma forma de você preparar e acompanhar isso, que é a parte da mentoria. Alguns usam o termo coach, né, no Brasil, mas eu não gosto muito do coach porque ele acaba confundindo com aquele coach do Bills, né? Então eu prefiro falar em mentoria. Sim. E aí você fica só ali balizando, para que eles cheguem ao final do projeto, onde o resultado do projeto não é o mais importante, mas sim justamente o processo de aprendizagem ao longo do projeto. Esse que é o mais importante. Então, eu costumo nem valorar, por exemplo, no final, os projetos quando os alunos apresentam para mim. Como eu sou obrigado a dar uma nota, porque a minha legislação me pede, né? Em geral, os demais alunos das demais equipes avaliam os projetos para poder ter uma nota, mas, de maneira geral, o mais importante é o processo. Se eles aprenderam aquilo que eu tinha previsto enquanto conteúdo, né, ou enquanto objetivo daquela aula. E pode ser um prazo de 2 meses, eu já fiz prazo de 4 horas com os alunos. Peguei minhas 2 horas de aula, pedi do outro professor para trocar a semana para as 2 horas, e numa tarde a gente fez um projeto para desenvolver um conteúdo específico e deu bem certinho. Então, não precisa ser algo assim muito mirabolante. Isso é uma coisa legal aqui na Finlândia. As coisas aqui não são mirabolantes, não são coisas fáceis. Eles fazem coisas simples, fáceis, mas com foco, né, com objetivo e de maneira, eu diria, até bem eficiente. Perfeito. Isso é uma grande diferença, né, porque a gente acaba generalizando, né, professor, na fala, mas eu percebo, e é claro que a comunidade brasileira, mesmo fora do Brasil, ela acaba refletindo muito da nossa própria cultura, né, e um dos aspectos que eu trabalho com educação há muito tempo é essa supervalorização do diploma. Não é que diploma não seja importante, ele é importante, mas dentro da nossa cultura brasileira, eu vejo que essa supervalorização do diploma, ou seja, do resultado, né? O processo acaba não sendo muito valorizado, e aí a gente acaba realmente julgando as pessoas pelo resultado. E como se gosta, não é, de papéis, de burocracia, de uma série de coisas que, no final das contas, a gente se pergunta, para quê? Eu diria assim, numa cultura como a nossa, é importante a gente ter um olhar para a nossa sociedade. O diploma ele tem sua importância, porque ele confirma que a pessoa passou por um processo, né, e que isso lhe infere uma formação. Mas, na prática, no dia a dia, não é o diploma que constrói prédio, não é o diploma que opera um paciente, não é o diploma que dirige um ônibus, são as pessoas. Então, o nosso foco precisa ser as pessoas. Nós precisamos dar condições, dar oportunidades
para que todos consigam ter uma boa educação, para ter uma profissão, para ter uma renda, não precisa ficar rico, mas ter uma renda para ter uma boa vida. Porque se a maioria tiver uma vida boa, nós vamos reduzir violência, nós vamos reduzir uma série de questões que hoje afligem o nosso país, porque as pessoas, quando vivem bem, quando estão felizes, elas não incomodam ninguém. Exato. Feliz não enche o saco. Não incomoda. É isso aí. Tem uma live sobre adicção, mas no português, claro, é isso que funciona. Bom, professor, Tem espetacular, né, Sandra? Tem aqui uma pergunta dele, que está lá nos assistindo desde lá do YouTube. Muito bem-vinda, dele. Ela está perguntando da cultura maker, justamente o que o senhor falou agora há pouco, né, sobre o projeto Based Learner, e o senhor também falou muito a respeito do design thinking, não é? Que é muito utilizado dentro da educação finlandesa. Então, acredito que a cultura maker que ela está perguntando deve ser a respeito disso. Se não for dele, por favor, nos corrija, tá? Mas ela está perguntando se é uma cultura bastante disseminada em todos os níveis de educação, né? Okay. Ou só em um determinado nível. Ok. A cultura maker é aquela cultura que você leva para o aluno, né, ou para as pessoas que estão desenvolvendo, um olhar da inovação. E aí você tem, geralmente, ambientes, né, um laboratório, por exemplo, onde você pode colocar o aluno para desenvolver, inovar e ter ferramentas para isso. Então, eu quero pensar em fazer uma nova prótese para a mão. Eu tenho ali num laboratório que se chama de laboratório maker, né? O maker é fazer, né? É o hands-on, né? É a mão na massa, né? Eu tenho ali uma impressora 3D. Então, eu posso pegar aquela minha ideia e materializar ali, fazer uma impressora 3D e ver se aquilo dá certo ou não. Ele não tem aqui essa cultura maker como algo que hoje é um pouco de moda, né? Assim, nos últimos anos, no Brasil principalmente, né? Para eles é um negócio já meio dia a dia. Então, assim, os alunos têm acesso aos laboratórios, todos eles, né? E são muito incentivados à inovação. A Finlândia é um dos países com mais inovação no mundo. A última vez que fizeram o ranking, ele ficou, acho que, em terceiro ou quarto lugar. Aliás, aqui eles têm esse negócio, né? Eles têm rankings bons na maioria das coisas. Eles não são o melhor país do mundo, mas eles são bons em muitas coisas, então isso é algo bem legal. Mas sim, dele, aqui eles incentivam bastante a inovação, a cultura maker. Os espaços são muito utilizados. Tem um espaço aqui que a gente chama de Y Campus, que é um espaço onde você pode chegar, fazer o que você quiser. Estão disponíveis as salas, os laboratórios, os espaços, para você produzir as suas ideias, se você assim o quiser. E a relação das universidades finlandesas com o mundo do trabalho é muito grande. As empresas elas não estão assim dentro da universidade, elas estão juntas com a universidade, literalmente. Então, é muito fácil você ter uma ideia, uma boa ideia, que vai virar uma inovação, que você testa no laboratório maker e em seguida você pode levar isso para ser um negócio ou até para dentro de uma empresa. Obrigada, professor. Ele, acredito que foi isso que você perguntou. Qualquer coisa, estamos aqui. Quer dizer, mas aí você vai ter que fazer a pergunta e o professor vai ter que responder uma outra hora. Porque, professor, mais uma vez, ao mesmo tempo, professor, que eu fico muito feliz de fazer a nossa live, por um outro lado, eu fico me perguntando como, por onde a gente pode começar a vislumbrar isso em nosso querido país, Brasil. Sandra e Ana, eu acho que vocês estão ajudando nesse começo. Eu acho que são ações como essa, onde a gente permite que as pessoas possam ver, conversar, discutir, analisar, criticar. Né? A Finlândia não é um país das maravilhas, tem seus problemas, todos têm. Mas as pessoas poderem ver uma boa experiência, uma experiência que deu muito certo, que tem dado muito certo, e olhar para isso e comparar com o nosso dia a dia no nosso país, acho que é um bom começo. Acho que a conscientização da necessidade de dar importância para a educação, para o professor, para as práticas educativas, é o primeiro passo. Quando a gente tomar consciência dessa importância, a gente consegue tomar decisões melhores, né? Eu como professor na minha prática do dia a dia, mas os demais, enquanto pai, né? Por exemplo, né? Enquanto mãe, né?
tomar nossas decisões na sociedade para que a gente consiga fazer a mudança que o nosso país precisa. E aí eu vou me permitir aqui, né, falar um pouco do que dizia Paulo Freire, né? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Então, acho que é por aí que o nosso país tem que ir também. A gente precisa, pela educação, transformar as pessoas, para que elas façam do nosso país um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Perfeito. E sabe que assim, ó, você falando, a professora falando aqui antes também, a cada encontro que a gente faz, tem também um pouco de reconhecimento e, digamos assim, validação. Porque, às vezes, nós aqui, os educadores, no dia a dia, na sala de aula, nas suas escolas, a gente enfrenta tantas coisas, tantas dificuldades, obstáculos e tudo mais, mas mesmo assim, fazemos tanta coisa legal e, às vezes, olhar vocês aqui nos falando que isso que a gente está fazendo é o caminho, vale a pena, e tá aí vocês na Finlândia para mostrar que este caminho funciona. Isso nos dá também um pouco de ar, sabe? De respiro, para saber que não é em vão esse esforço e essa beleza de trabalho que tantos e tantas educadores e educadoras estão fazendo aqui no Brasil. Nosso país é gigantesco, então pode ser que isso vai levar tempo, enfim, mas vale a pena. Eu acho que, Sandra, esse nosso encontro, além de nós aqui temos o privilégio de estar em primeira pessoa conversando, né, com os nossos convidados, é um privilégio incrível, mas o aprendizado que a gente tem e a validação que isso também dá para o pessoal que está assistindo, eu acho que isso é importante, porque além de levar essas experiências para o dia a dia, validar o que a gente já faz. Tem muitos educadores fazendo muita coisa linda. E às vezes a gente fica sem esperança, mas não, vamos seguir, continuem fazendo. Não é em vão. Isso não é em vão. Né? E Sandra, eu queria aproveitar aqui e dizer assim, olha, dar um feedback. Eu tive uma colega, uma pessoa que assistiu aquela última live e ficou assim fascinada. Ela disse, puxa, professor, eu estou aqui me sentindo, vocês estão aí em 3 turnos diferentes. Quer dizer, eu estou aqui à tarde na Finlândia, aqui agora são 3h25. Quer dizer, a Sandra está à noite lá no Japão. 10h25 da noite 10 aqui. da noite, e a Ana está no Brasil. São 10h30, Ana, por aí, né? 10h25 aqui, de manhã. Uhum. Pois é, você vê como é fantástico a gente conseguir unir pessoas que estão distantes, né, em 3 pontos do nosso globo, em horários diferentes, mas com o mesmo pensamento. Acho que é o mais importante. Que é levar as pessoas à discussão, o olhar sobre a importância da educação, e que vocês escolheram como maneira de fazer isso, poderia ser de outra forma, mas escolhi como maneira de fazer esse paralelo aqui com a experiência da Finlândia, e eu fico muito feliz em poder dar minha pequena contribuição em relação a isso. Nós que agradecemos imensamente, porque cada live que a gente faz, professor, e cada feedback que a gente recebe é realmente uma injeção de ânimo, né? Porque diante dessa situação a gente se vê como uma pequena formiguinha mesmo, não é? E às vezes tem força, e às vezes fala, nossa, às vezes chegam mensagens inbox, mensagens de pessoas que eu falo, nossa, que bacana, né? Que a gente está dividindo, compartilhando, dividindo não, a gente está compartilhando esse conhecimento, e aí tem pessoas você vê, tinha Alagoas aqui, né? Então, pessoas do Amazonas, pessoas fora, pessoas aqui do Japão, do Brasil, de várias partes aí do nosso, né, querido Brasil e no mundo, e compartilhando desse mesmo sentimento, muitas vezes sentindo tão pequenos, tão impotentes diante da situação, mas como o senhor disse, nesse mesmo sentimento de puxa, um dia a gente vê isso no nosso país, né? Um dia a gente efetiva realmente todo esse sonho, né?
Vale a pena continuar, né? Exato, exato. A gente só tem a agradecer realmente a presença da professora VIP, a sua presença, professor, muitíssimo obrigada aqui. Tem pedagogos, psicopedagogos aqui com a gente, tem pessoas que trabalham na parte até psiquiatra, que não perdem um fórum, né? Então, tem aqui uma nortista também, ó, do Pará, psicopedagoga, muito obrigada, professor. Um abraço aí para o parente. Parente brinca que a gente chama um outro de parente, né? O povo paraense, eu tenho um carinho muito grande pelos meus vizinhos lá. Um abração aí. Exato, né? Então, Janine, querida, né? Mara, de Florianópolis. Janine, acho que voltou a estar em Florianópolis agora, né? Mas estava lá pertinho da Ana. Tá, Exato, então assim, muitíssimo obrigado, professor, vamos continuar então plantando aí essa sementinha, não é? E um dia a gente há de ouvir, não é, falar que alguém comeu as tâmaras que a gente plantou, então muitíssimo obrigada por sua presença, viu, professor? E se alguém quiser acompanhar, pessoal, aqui nos comentários, tá, tanto no YouTube, no Facebook, nos comentários, a gente colocou o canal do professor José Pinheiro Neto para vocês poderem acompanhar ele, ver as reportagens, ver os artigos, as conversas que ele tem feito, as lives que tem feito. Acompanhem lá no canal do YouTube também. Exato. Um pouquinho para deixar o recado, né? Porque às vezes o pessoal quer saber mais e a gente não sabe onde buscar. Vai lá no YouTube. A gente colocou acompanhar da professora VIP. Sim, eu coloquei ele aqui, mas eu coloco de novo também. Contato da professora do Instagram, gente. Ó, tem dois. Ela deixou 2 contatos. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar direto aqui no comentário, gente. Eu já havia colocado mais para o início da live, mas vou colocar aqui novamente. Ela deixou 2 contatos, acho que é direto da instituição. Não sei se é o dela pessoal, mas acho que é direto da instituição. Os contatos do Instagram, gente. Pelo que eu entendi, que é o do Instagram. Ok, thank you. Então, gente, muitíssimo obrigado. Vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Nosso abraço, nosso carinho, todo o nosso carinho a vocês e obrigada pelo carinho de sempre, não é? Nem sempre dá para a gente fazer uma live semanal como a gente programou, às vezes é a nossa agenda, às vezes a agenda do convidado, mas cada live que a gente tem feito no Conexão Finlândia, a gente tem uma coincidência aqui tão bacana que o professor também tem um canal, Conexão Finlândia, justamente esse que ele está compartilhando aqui. Vocês quiserem saber um pouquinho mais, curiosidade sobre a Finlândia, o professor posta ali, né, professor? E o senhor compartilhou aqui o Conexão Finlândia ali também, né? Eu virei filial de vocês agora. Vamos compartilhar isso junto e crescer, a ideia é essa. Exatamente. Então, toda a nossa gratidão, muitíssimo obrigado. Como fala obrigado mesmo em finlandês? Já esqueci. Kiitos. Kiitos. Então, arigatou gozaimashita, kiitos. Obrigada, gente. E na próxima Conexão Finlândia tem Laís Oliveira que volta com a gente. Queridíssima Laís também, tá bom? Então, obrigada, gente. Uma boa noite para quem está aqui no Japão. Obrigada, professora. No Brasil e boa tarde na Finlândia. Um abração, gente. Até mais. Até.